Essa semana nós temos sido informados, quem tem tido acesso a noticiários, de um enorme furacão que se formou no Atlântico Norte e que neste fim de semana tocou a costa leste dos Estados Unidos. Mais de 1,5 milhão de pessoas recebeu ordem de evacuação, sair das cidades, né? Na costa da Virgínia, na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, à medida que a tempestade ia se aproximando, as autoridades dizendo: saiam, vão embora, busquem salvação. A BBC noticiou 3 fatores que tornam esse furacão, Florence, especialmente perigoso. Ele já tocou a costa leste dos Estados Unidos, vocês devem estar acompanhando isso. Eu quero citar esses 3 fatores de perigo do Florence. O primeiro deles, eu gostaria que você repetisse comigo: a intensidade. A BBC dizia que a velocidade dos ventos do Florence tinha chegado a 225 km por hora, caiu para 175, havia o risco de tocar a costa leste nessa velocidade toda, mas por graça de Deus baixou para 150 km por hora a velocidade dos ventos. Essa intensidade, ainda que baixou de 200 e pouco para 150, os especialistas dizem que isso é bastante perigoso, ventos nessa velocidade toda atingirem o solo. Dizem as autoridades americanas, a mais poderosa tempestade a ameaçar as Carolinas do Norte e do Sul nos últimos 30 anos, pelo menos, se não, como disse o presidente, se não em toda a história das Carolinas. O Centro Nacional de Furacões, NHC, na sigla em inglês, alertou sobre a possibilidade de tempestade marítima, pondo em perigo as pessoas, os habitantes das Carolinas, agora, porque o nível do mar poderia subir até 4 metros de altura. Ou, diziam eles, um volume até maior. Então, a intensidade do furacão seria um grande problema. O Florence é muito forte, muito poderoso. Segundo problema que torna esse furacão especialmente perigoso, eu gostaria que você repetisse comigo: estacionamento. Dizia a mesma reportagem da BBC a possibilidade de o furacão estacionar no solo. E em vez de ele prosseguir indo para o interior do país, ele ficar num determinado lugar, destruindo sem parar. Isso poderia fazer com que a tempestade se comportasse como o furacão Harvey, que no Texas, em 2017, ou seja, ano passado, estacionou entre a costa e a terra durante vários dias, produzindo muita chuva e inundações catastróficas, destruindo tudo. Quanto mais tempo, dizia a reportagem da BBC, quanto mais tempo um furacão fica no mesmo lugar, mais chuva produz, saturando o terreno. Então, água sobre água, o solo já não consegue mais absorver água, muita água, até que as inundações tomam conta de tudo. A chuva poderia, diz aquele órgão, NHC, provocar inundações que ameaçariam, a vida humana. E em terceiro lugar, diga assim comigo: milhões pelo caminho. Apenas entre as Carolinas e as Virgínias, as Carolinas e a Virgínia, os 3 estados que receberam ordens diretas de evacuação, só nesses 3 estados a população está em 25 milhões de pessoas. Muitas dessas pessoas, dizia a reportagem, nunca viram um furacão dessa magnitude. Ou seja, não saberiam como reagir, não sabem se salvar, não conhecem o perigo de uma coisa tão grandiosa, pela inexperiência. A falta de experiência com furacões, dizia a reportagem, preocupava os especialistas. Algo muito grande, muito poderoso, tocando 3 estados
e uma força ainda desconhecida para milhões de pessoas. Eu estava olhando para esse evento, lembrando que ele não é o único nessa temporada de furacões, e os raios estão aí para fazerem os efeitos especiais enquanto introduzimos a mensagem. Lembrando que esse não é o único furacão da temporada de furacões do Atlântico Norte. Há mais 2 furacões no meio do Atlântico Norte, se dirigindo para a costa leste dos Estados Unidos. Há um tufão, certamente alguns de vocês já viram, um super tufão que está varrendo lá a Indonésia. Ventos de 250 km por hora. Eu estava olhando para essas coisas, um furacão poderosamente ameaçador por 3 fatores: força, permanência, ficar no lugar, e abrangência. Eu estava crendo e creio mesmo que isso é uma parábola poderosa de um evento muito mais intenso, de duração infinitamente mais longa, e de abrangência muito maior, universal, que é mesmo o mais poderoso evento da história, a cruz de Cristo. O Florence fala para mim da cruz, ele como um evento, um acontecimento, um evento destruidor, a cruz como um evento restaurador. Mas isso fala para mim, inversamente, é verdade, da cruz de Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, concordam em nos dizer o seguinte, preste muita atenção. Jesus enfrentou a cruz, os 4 dizem isso. Jesus enfrentou a cruz por sua própria vontade. Ele foi porque ele quis. Diga, Jesus quis. Sequer Judas e os soldados romanos, olha o que a Bíblia vai dizer, tiveram que procurar Jesus pelo jardim do Getsêmani para poderem capturá-lo. A Bíblia diz que Jesus se apresentou aos que vinham prendê-lo. Marcos 14 nos conta as palavras de Jesus aos discípulos, verso 41, ao voltar pela 3ª vez, indo aos discípulos, para quem ele tinha dito, orem, vigiem, orem, para que vocês não entrem ou não caiam em tentação, vigiem. Pela 3ª vez, quando Jesus retorna a eles, Jesus diz o seguinte, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Vamos lá. É hora de eu me entregar. A Bíblia diz que como Jesus estava se entregando, ele não permitiu sequer por parte dos seus seguidores, dos discípulos, qualquer resistência ao seu aprisionamento. Ele estava indo se entregar, e ninguém, nem do seu próprio grupo, poderia impedir isso. Mateus capítulo 26 diz, um dos que estavam com Jesus, e João vai nos mostrar que esse que estava com Jesus foi Pedro, apóstolo, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir a meu Pai milhares de anjos para me proteger, e Ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que agora aconteça? Em seguida, Jesus disse à multidão, por acaso sou um revolucionário perigoso, para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando, mas tudo isso está acontecendo, olha a fala de Jesus, para que se cumpram as Escrituras, as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. É para se cumprir. Nesse momento, todos os discípulos, diz o texto, o abandonaram e fugiram. Vocês acham que eu vou resistir à prisão? É para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Tem que se cumprir, é a vontade do meu Pai. Em terceiro lugar, os 4 evangelhos dizem para nós que a cruz foi um cálice que Deus, Pai, deu de beber a seu Filho.
E eu preciso dizer algo aqui para vocês. Nunca na Bíblia, nunca, Deus exige dos homens algo que Ele mesmo não esteja disposto a fazer. E com isso eu quero dizer a vocês o seguinte: quem primeiro bebeu do cálice foi o Pai. O Pai bebe. O cálice de dor da entrega do seu filho. E diz: filho, agora bebe. É com extrema agonia, o termo é esse, agonia, que o pai entrega ao filho amado o cálice amargo. O pai sempre soube o gosto do cálice. Em João 18, a Bíblia diz: Jesus, porém, disse a Pedro: guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu? Nós temos algo junto a beber, eu e meu Pai. O cálice. Eu contei aqui a vocês há alguns meses o porquê eu sou uma formiga. Homem-formiga existe, vocês estão vendo. Eu amo doces, eu troco salgados por doces sem problema nenhum. Eu contei aqui para vocês, mas como sempre, Jesus está trazendo gente nova, eu vou contar de novo essa história. O porquê de eu nunca negar um pedaço de doce, de uma guloseima qualquer, a filhos meus. O que eu não contei é que depois desse evento, que eu vou contar agora, no bom sentido, meus filhos brigam para me proteger. Quando algum dos irmãos pede um doce e só tinha um pedacinho para mim, e aí um dos filhos pede: pai, me dá um pedaço, e aí já surge aquela briga. Para de olho grande, você sabe que o papai vai dar, então você não pede para ele. Se chega um pedinte, os irmãos se opõem a meu favor, porque sabem que certamente eu vou dar, ainda que seja o último pedaço, sempre eu darei. O que aconteceu, e agora eu reconto a história, foi um dia que eu estava comendo um doce. Amo doces. Se bobear, era até uma manga, porque a coisa que eu mais gosto de comer é manga. Aliás, está chegando a época de manga, lembrem-se de mim. Talvez era até uma manga, e aí um dos meus filhos chegou e pediu. E manga, olha, é renúncia, é cruz. Eu compartilhar uma manga é cruz mesmo. Eu disse: eu não vou dar não. Quando eu disse isso, não sei se era manga não, tá, gente? Mas quando eu disse aquilo, o Espírito Santo na hora, dá, compartilha. E eu dentro de mim não abri minha boca, mas em pensamento, aquela conversa com Deus em pensamento disse: Senhor, para o Senhor é fácil dizer isso. O Senhor tem anjos a seu serviço, atendendo todos os seus desejos. Eu sou um reles mortal humano, tendo que dividir meu último pedacinho de doce. O Senhor não tem que compartilhar nada. E o Senhor me pegou, eu estava sendo sincero na minha conversa, e Deus foi absolutamente sincero comigo. Senti nitidamente aquela doce voz, sutilmente dizendo: Mauro, você tem certeza que eu não sei o que é ter que repartir o único que eu tenho?
Aquilo foi um soco na boca do meu estômago. Isso foi real, viu? Eu não estou inventando nada disso aqui, jamais faria isso. Isso aconteceu desse jeito. Você tem certeza que eu não tenho que dividir o último, o único que eu tenho? Eu não sei o que é essa renúncia. Eu entreguei tudo. Eu mudei. Tá bom, Senhor? O pai bebeu do cálice antes de entregá-lo ao seu filho amado. O coração da Bíblia, como assim carinhosamente nos referimos a João capítulo 3, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu prossigo na leitura que diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele, por meio do seu Filho. Não há condenação alguma para quem crê nele. Vamos repetir isso juntos? Não há condenação alguma para quem crê nele. E aí Jesus prossegue nesse diálogo com Nicodemos dizendo: mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Nossa pergunta nessa noite, a maior pergunta, é pelo sentido do cálice. O sentido da cruz de Cristo. O evento mais intenso, de duração infinitamente mais longa, de abrangência universal, mais que qualquer outro. Jesus vai nos dizer: a cruz foi o cálice que o Pai me deu. E nós olhamos para Jesus e perguntamos, vamos dizer isso juntos? Senhor, por quê? É chuva de verdade. Que venha essa mesma chuva do Espírito sobre a nossa terra, trazendo avivamento. Em nome de Jesus. O próprio Jesus afirma algo surpreendente no momento da sua prisão no Getsêmani. Quantos estão famintos pelo Senhor? Lucas 22 diz, a partir do verso 52, palavras do Senhor Jesus. Então, dirigindo-se aos principais dos sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos anciãos do povo que conduziam a multidão, Jesus perguntou: sou algum criminoso para virem assim prender-me, armados de espadas e paus? Por que não me prenderam no templo, onde eu estava todos os dias? Mas este momento é vosso, é a hora em que domina o poder das trevas. Surpreendentemente, Jesus vai dizer que apesar de ser o cálice que o Pai lhe deu, e isso é paradoxal, apesar de ser o cálice que o Pai, Deus, lhe deu, aquela hora era a hora das trevas. No dizer do próprio Senhor, o cálice consistia em que ele ficaria completamente à mercê do poder das trevas, entregue ao poder das trevas. Naquele dia tenebroso, as trevas, não a luz, as trevas cobririam a terra, no dizer de Jesus Cristo. O príncipe da paz, o incomparável filho do homem, seria entregue, como ele mesmo disse, nas mãos dos homens, naquela hora de escuridão. Permanece a pergunta: Senhor, por quê? Vamos dizer isso juntos para ele? Senhor, por quê? Porque o cálice consistia na entrega de Jesus à força do mal, ao poder das trevas. Jesus ficaria à mercê das trevas, da escuridão. Por quê? Há motivos legítimos, secundários, não são o motivo principal. Secundários porque não respondem claramente à questão do problema da cruz. Mas ainda assim são importantes para nós nessa noite. Estamos juntos? Eu quero citar dois motivos secundários.
importantes, porém secundários. O primeiro deles é: Jesus teria sido um profeta mártir. Diga, um profeta, um mártir. O próprio Jesus diz, em outros termos, que Israel mata seus profetas. Esse é o costume judeu. O povo de Deus mata aqueles que vêm falando mensagens que eles não queriam ouvir. Israel mata os profetas. Com ele, Jesus não seria diferente. Se ele era mesmo um porta-voz de Deus, como foram os profetas antes dele, incluindo o próprio parente de Jesus, um primo, em segundo ou terceiro grau, um tal de João Batista, que por causa da sua mensagem foi degolado, ele também, Jesus, morreria por causa da sua mensagem. Ele não escaparia disso se ele era mesmo um profeta, um porta-voz de Deus. Esse é um motivo legítimo. Então Jesus morreu porque falou o que os homens não queriam ouvir, especialmente os mestres da lei. Mas esse motivo, eu disse a vocês, não resolve a questão. Jesus não é e não foi e nunca será mais um profeta. O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, da vida e da morte, deixou isso claríssimo, ressuscitando seu Filho Jesus dentre os mortos. Jesus é maior que todos os profetas. Agora, a ressurreição ligada ao ministério profético tem um valor específico, que pode passar escapando de nós. Preste atenção. Se nós dizemos que Jesus foi um porta-voz de Deus, e ele de fato foi. Se dizemos que ele foi um profeta, e ele de fato foi, profeta, sacerdote e rei, Jesus cumpre os 3 ofícios, é real, é verdade, ele é tudo isso, mas mais que isso. Desde os dias do profeta Daniel, a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, lembrando que para os judeus a Bíblia era só Antigo Testamento, o Novo Testamento não fazia parte da Bíblia, nos tempos de Jesus, isso vem depois. Nos dias de Daniel e a partir dos dias de Daniel, o Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus, dizia que nos últimos dias surgiria um profeta falso, blasfemador, que negaria a lei de Deus e que mudaria os costumes de Israel. Especialmente Daniel 7 vai dizer isso para nós. Isso dá sentido, para nós isso fica distante, preste muita atenção. Mas isso dá sentido para as muitas vezes em que Mateus, Marcos, Lucas e João contam para nós que Jesus foi chamado pelos mestres da lei de blasfemador, de mentiroso, de possuído de demônios, de falso profeta. Eles estavam olhando para Daniel e para outras profecias dizendo, é ele está subvertendo os costumes, ele está institucionalizando a quebra do sábado. É ele. Nesse contexto puramente judaico, a ressurreição de Jesus surge como o modo pelo qual Deus diz, não, Jesus tem autoridade para interpretar e dar o sentido mais profundo das leis do Antigo Testamento. A ressurreição diz isso. Num contexto judaico, ele não é o falso profeta, ele é o profeta dos profetas, ele é o arquiprofeta, ele é o profeta que ressuscita. Mas essa ainda é, como disse a vocês, uma questão secundária. Porque se isso autentica Jesus diante dos judeus, a cruz continuaria sem sentido para o restante do planeta. O próprio Jesus vai dizer que sua morte na cruz não seria, e a ressurreição, não seriam apenas para os judeus, mas pelo e para o mundo inteiro. João capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Eu não vou morrer por Israel, não é isso. Eu estou morrendo e vou ressuscitar. A paixão é pelo mundo inteiro. Em segundo lugar, se um primeiro motivo secundário, legítimo, mas secundário, que responderia ao problema da cruz seria o de que Jesus foi um profeta mártir. O segundo seria o de que Jesus foi um servo dos servos, o grande diácono. A palavra diácono é servo, servidor. O grande servo que se doou até o sangue. Diga, Jesus se doou até o sangue. Jesus, então, seria um modelo de vida agradável a Deus, por ser alguém, olha só, que se ofereceu até o fim, demonstrando amor até pelos seus inimigos e seus assassinos. A questão é, Deus é amor? Sim ou não? Então Jesus, como servo que se doa até o sangue, provaria que, se Deus é amor, e se ele, Jesus, veio como seu maior porta-voz, teria de demonstrar amor, Jesus, teria de demonstrar amor até mesmo ao ser assassinado. E ele efetivamente fez isso. Glória a Jesus. É um motivo legítimo, que de novo não responde claramente o porquê da cruz. Porque se é verdade, e é, que Jesus amou até Judas, os judeus, os mestres da lei, que promoveram a prisão e a condenação dele à cruz, se é verdade que Jesus amou traidor, inimigos, assassinos, também é verdade que a lei de Deus dizia algo muito específico sobre a morte na cruz. Diga comigo, morte na cruz é maldição. Deuteronômio 21. Se um homem culpado de um crime que merece a morte, estou lendo o verso 22, for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro, ou seja, num pedaço de madeira, algo feito de árvore. Não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. A morte no madeiro faria da terra, árvore, instrumento de condenação. Olha que coisa terrível. A terra que tinha sido entregue aos homens, para por ela eles viverem com alegria. Por quê? Essa é a questão. Ele não teve, Jesus, apenas que demonstrar amor até a morte, amor pelos inimigos até a morte, mas teve de ser maldito. A cruz levanta questões mais profundas. Quem está entendendo, diga amém. A cruz diz que quem está lá é maldito. Não é um simples morrer, é um morrer debaixo de maldição. Como? E aqui a gente tem um grave problema. Como, sendo ele, Jesus, porta-voz de Deus, tornou-se um maldito? Porque Jesus de Nazaré, o santo, o Filho do Deus vivo, morreu na cruz, no madeiro. Porque ele foi pendurado num madeiro. Nós olhamos para ele juntos e mais uma vez dizemos: Senhor, por quê? Temos aqui alguém que está entendendo que Deus está falando poderosamente. Podemos olhar para Jesus e dizer: Senhor, por quê? Vamos dizer isso juntos? Senhor, por quê?
Não é simplesmente morrer como um profeta mártir. Não é simplesmente ir dando a vida até chegar a dar o sangue, não é isso. Mas é morrer na cruz, fazendo-se maldição em nosso lugar. Eu quero compartilhar com vocês uma solução para esse problema que os pais da igreja levantaram. Pais da igreja foram teólogos que vieram depois da era apostólica. Depois que os apóstolos morrem, Paulo, Pedro, João e demais apóstolos, particularmente os apóstolos escritores, Tiago, levanta-se uma geração de grandes pensadores da fé cristã, os pais da igreja. Eles têm algo a nos dizer. Irineu disse que as forças do mal exercem o domínio da apostasia. Apostasia é desviar-se da verdade. Ou seja, o mal, dizia Irineu, o mal age desviando os seres humanos da verdade. Esse é o seu trabalho. Jesus, no dizer de Irineu, deu seu sangue, cito Irineu, por resgate para nos livrar deste domínio, que, embora não sendo legítimo, possui poder. O poder de desviar da verdade. Mas ainda assim a gente olha para Irineu e diz, Irineu, como? Como a cruz exerce esse poder de desfazer o efeito da apostasia, ou o domínio da apostasia, ou o governo da apostasia? Como a cruz exerce esse outro poder? Mateus 20, versos 27 e 28 são palavras do Senhor. E eu gostaria que você repetisse essas palavras do Senhor à medida que eu as for lendo. Diga assim: quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Olha para o seu irmão e diga: em resgate, por muitos. Em resgate, por muitos. Olhando para a fala de Irineu, olhando para esse trecho que acabamos de ler, Mateus 20, versos 27 e 28, outro pai da igreja, Orígenes, montou uma historinha, a mais bela historinha. Montou uma história para explicar o sentido da palavra resgate na fala de Jesus aqui em Mateus capítulo 20. Preste atenção. Cito Orígenes. Por causa do pecado de nossos primeiros pais, o domínio do mundo foi entregue ao diabo. A morte de Jesus foi o pagamento que Deus usou para nos libertar da escravidão. Mas para que isso acontecesse, o diabo foi enganado por sua sede de poder. Jesus, em sua forma perfeitamente humana, atraiu o diabo, ou o ataque do diabo, com toda a sua maldade e desejo de destruir a Cristo. O que o mal não sabia é que, por causa da inocência de Cristo, não era possível qualquer poder real sobre ele. Para Orígenes, esse seria o sentido mais profundo das palavras de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 e verso 8, quando Paulo diz, olha só, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, e no dizer de Orígenes, o maior deles seria o diabo. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Se Satanás soubesse, isso é que Orígenes vai entender da fala de Paulo em 1 Coríntios 2, se ele soubesse, não teria feito, mas a sua sede de poder o traiu. Segundo Orígenes, o maior, desses poderosos é mesmo
Satanás. E pegando essa ideia, desenvolvendo-a mais ainda, um teólogo chamado Gustav Aulén, ele é sueco, numa obra que se tornou um marco, ainda que ela não seja citada, ela está no ideário teológico evangélico mundial. A obra se chama Christus Victor, Cristo vitorioso, ou Cristo vencedor. Essa obra reaviva um ensino lá de Martim Lutero, 1517. E também o ensino apostólico, que acrescenta algo ao pensamento que eu acabei de citar para vocês, essa história de Orígenes. Quantos estamos juntos aqui, sedentos pela palavra? Vamos a algo além, citando Gustavo Aulén. Gustavo Aulén vai dizer que Cristo não venceu apenas o diabo. Não. Cristo venceu a própria lei de Deus. Preste atenção. Olha a loucura do que eu acabei de dizer. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é o evangelho, isso é loucura. Cristo venceu. Eu acabei de dizer essa frase. Cristo venceu a própria lei de Deus. O diabo foi, na verdade, um fantoche dentro de uma negociação, uma transação muito maior. Ao entregar Jesus ao poder das trevas, como o próprio Jesus falou, ao entregar Jesus à maldade do diabo, que trabalharia com todas as forças, de modo a que Jesus não fosse apenas morto, mas morto numa cruz, tornando-se maldição, Deus, fazendo isso, entregando o seu Filho amado, anulou a sua própria lei. E isso eu vou explicar agora. Se a lei de Deus lá no Éden passou a condenar os homens, em Cristo, Deus condenou a lei, usando a arrogância do mal. Em Cristo, Paulo vai dizer, não há mais condenação alguma pesando sobre o salvo. Victor Vestel vai dizer, a encarnação é a isca. A vinda de Cristo ao mundo é a isca, que torna eficaz a luta contra o domínio do mal. Só um Deus radicalmente humano pode se infiltrar nas hostes inimigas, feito um cavalo de Troia, e assim anular o domínio do diabo e suas obras. Mas eu disse a vocês que iria explicar. Eu quero traduzir isso em pontos, eu pus isso em pontos. São 6 pontos para nós entendermos a cruz. O diabo, fazendo nossos primeiros pais quebrarem a lei de Deus, fez com que Adão e Eva se tornassem malditos fora da lei. A lei de Deus, passou a condenar os seres humanos. Esse foi o ponto 1. Ponto 2. A lei dizia, como eu acabei de ler para vocês, Deuteronômio 21, versos 22 e 23, a lei especialmente viria a dizer, ser maldito aquele que fosse pendurado, condenado a morrer num madeiro. Ponto 3. O diabo quis reduzir Jesus à rejeição, humilhação e maldição. Ponto 4. O problema é que Jesus mesmo não tinha pecado algum. Diga comigo, Jesus não tinha pecado. Ponto 5. Ao dizer que um inocente, santo, sem pecado, por estar pendurado no madeiro, por morrer no madeiro, é maldito, a lei caiu em contradição. A lei se autodestruiu. A lei se cumpriu e morreu. Ao se contradizer, a lei que sentenciava os homens acabou. Ela morreu.
não há mais nenhuma lei para quem está em Cristo Jesus, nenhuma lei dizendo para os homens que eles são foras da lei. Não há lei. Em Cristo não há lei. Melanchthon, um dos reformadores, dizia algo muito interessante. Conhecer a Cristo não é conhecer sua natureza. Melanchthon era um teólogo. E se a gente olhar para essa frase, à primeira vista a gente vai dizer, isso é uma heresia. Conhecer a Cristo, dizia Melanchthon, não é conhecer sua natureza, mas seus benefícios. O que se ganha por causa da vida e da cruz e da ressurreição de Cristo. Isso soa absolutamente utilitarista. Melanchthon estaria dizendo que a gente só tem que olhar aquilo que a gente pode extrair de benefício de Cristo. Mas se a gente olhar para essa fala e ver apenas isso, como se Melanchthon fosse alguém superficial, a gente na verdade não está entendendo a fala dele. O que ele quer ressaltar é a total eficácia da obra de Cristo a nosso favor. A salvação está enfatizada como a perfeita reconciliação com Deus pela cruz. A cruz de Cristo é o fim de toda a lei que dizia àqueles que estão em Cristo, são réus de juízo. Não. A lei se contradisse em Cristo, pois levou à morte de maldição, ou à maldição de morte, um inocente. Ela teve que ser anulada. Por isso Paulo vai dizer, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A lei morreu. Eu estava brincando com minha esposa, mas era sério, dizendo para ela, não era nem brincando, era compartilhando mesmo, quando nós estávamos voltando de Campo Grande nesta sexta-feira, dizendo, amor, alguém chega para mim e diz, olha, você não está cumprindo as leis do Antigo Testamento. Que leis? Leis? Quais? Não sei de nenhuma delas. A lei disse que era maldito aquele que estava pendurado no madeiro. Ela amaldiçoou o santo, ela morreu. Uma lei assim para nada mais presta. Essa é uma aliança que foi removida e chegou a nova aliança. Em Cristo. Agora a lei se chama Espírito de vida em Cristo Jesus. Essa é a lei. Espírito de vida em Cristo Jesus. Jesus agora é lei para mim, está entendendo? Minha lei é Cristo, minha regra é Ele. Paulo vai dizer isso com todas as letras, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aquilo que dizia condenado, pecador, isso já morreu. Você está lá atrás ainda, meu querido, vem para Jesus, é nova aliança. Aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, diz Paulo em Romanos 8,3, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado e a lei na carne, evidentemente. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Está consumado. Exigências satisfeitas. Eis o motivo da cruz. Nela Cristo se fez maldição em nosso lugar, anulando, diga comigo, o poder do diabo e a lei que nos condenava. A lei não provinha do diabo, viu? A lei provinha de Deus. Ela foi devidamente
envelhecida, como diz o autor aos Hebreus, ela está ultrapassada, obsoleta. Isso é absolutamente escandaloso. Isso é escandaloso. Agora, eu gostaria que você pensasse comigo como isso entra na cabeça de um judeu. Como dizer isso para um judeu? O evangelho, não é à toa, Paulo vai dizer, ele é escândalo para os judeus. Impossível se imaginar a revogação da lei. A velha aliança revogada em Cristo, porque Cristo a cumpre, é tempo mesmo de vivermos Cristo, de vivermos amando-o com todo o ser, e nessa aliança com Ele, amarmos o Pai e andarmos em santidade, no Espírito de santidade, que é o Espírito de Cristo. Glória ao Pai, que tomou o cálice e o deu a seu Filho. Glória ao Espírito, que fortaleceu o Filho em sua missão até a cruz e o ressuscitou ao terceiro dia. Glória ao Filho, que anulou o poder das trevas, que anulou a força condenatória da lei, a revogou para nos libertar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.